Bom dia, igreja. Graça e paz. Abra a tua Bíblia em Romanos, no capítulo 13, versículo 11. A página 1304. Amém? Vamos esperar os irmãos que pegaram a Bíblia. O título da nossa ministração nesta manhã será: a necessidade de despertarmos da nossa apatia espiritual. A apatia espiritual remete para uma pessoa que está distante de Deus, não tendo vontade ou força para buscar a vontade de Deus para a sua vida. Em Romanos 13, no capítulo 11, diz assim, no versículo 11, diz assim: e então, conhecendo o tempo, que tempo todos nós aqui da Igreja Amor de Cristo, tem uma consciência a respeito do tempo que nós estamos vivendo. Só que pessoas lá fora, que não têm o mesmo conhecimento que o nosso, eles também falam que é o tempo do fim. Ou você nunca ouviu alguém lá de fora falar a respeito disso? Então eles falam, nossa, é o tempo do fim. O que está acontecendo com este mundo? Todos estão sabendo o que está acontecendo, que está no tempo do fim. Que já é a hora de despertarmos do sono, da apatia espiritual. Nós que estamos aqui dentro, vendo tudo pelo Telegram, através de reportagem, através de pregações, ainda a Igreja Amor de Cristo se encontra apática. E aí o Senhor continua dizendo assim, através da vida de Paulo: porque a nossa salvação agora está mais perto de nós do que quando cremos. Então, quando você veio para a igreja, quando você teve o conhecimento, você já sabia que Jesus voltaria. E naquele momento, você já esperava a volta de Cristo. Mas hoje e agora, está muito mais perto das nossas vidas. E em Amós, não precisa abrir, em Amós 6:1, a parte A diz assim: ai daqueles que estão sossegados em Sião. Ai daqueles que estão apáticos dentro da Igreja Amor de Cristo. E com isso você abre a tua Bíblia lá em Apocalipse. Apocalipse 3, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 15. A página é 1494. Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. O grande pecado desses dias, no tempo do fim, é a mornidão de Laodiceia. E Jesus aqui dizendo: eu conheço as tuas obras. Jesus aqui dizendo: eu conheço a tua atitude. Eu conheço cada ações que vocês fazem durante o dia. Eu conheço os teus pensamentos. Eu conheço os teus sentimentos. Todos eles. Jesus dizendo: eu conheço eles. E aí ele diz assim: que não és nem frio e nem
quente. Então, ele está dizendo assim, eu conheço, e eu sei que ela não é fria, e eu sei que ela não é quente. E eu, Jesus, gostaria, como eu gostaria, que fosses frio ou quente. O mal da Laodiceia é um serviço medíocre, orações indiferentes, orações incrédulas, acomodação na esterilidade espiritual. Se acomodou com a sua vida. É doar com má vontade. Sacrificar com relutância, quer dizer, eu faço, eu vou, mas aqui dentro não faz por amor. Não ter qualquer espírito de mártir ou testemunho. Não tem esse espírito. Essa é uma pessoa apática. E no 16 continua assim. Então ele vai afirmar. Como tu és morno, então você é morno, você é apático, e nem frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A coisa mais nojenta, pelo menos para mim, é o vômito. Quando as pessoas vomitam perto de mim, mesmo que sejam meus filhos, eu também me dá ânsia. Eu acho muito nojento. E Jesus está dizendo assim, vocês estão apáticos, nós da Igreja Amor de Cristo, que se encontramos no tempo que estamos apáticos, eu vou vomitar vocês. Vocês estão me fazendo mal. As atitudes de vocês, as obras de vocês estão me fazendo mal. No versículo, antigamente, a água de Laodiceia, ela vinha de uma cidade do sul. E essa cidade tinha águas termais, águas quentes. E ela vinha pela via aqueduto. Mas quando ela chegava na cidade, ela estava morna. Então se tornava uma água ruim, onde as pessoas bebiam e passavam mal. E Jesus está dizendo assim são vocês. Vocês têm me feito mal. Eu estou a ponto de vomitar vocês por causa dessa apatia, por causa dessa mornidão no tempo pelo qual nós estamos vivendo, pelo conhecimento que vocês têm. Vamos ler aí uma coluna que tem aí na Bíblia. Na primeira coluna está escrito assim, falidos. Acharam? Muitos são laodiceanos, vivendo um estado de engano próprio espiritual, imaginando que são ricos e abastados e não precisam de nada, quando o que eles precisam é aprender de Jesus diariamente, de sua humildade e mansidão. Do contrário, encontrar-se-ão a si mesmos falidos, sendo toda a sua vida uma vida de mentira. E Jesus pergunta para nós, nesta manhã, será que, desde quando você está na Igreja Amor de Cristo, a tua vida é uma mentira? Será que Jesus está andando diariamente conosco? No versículo 17 diz assim, porque tu dizes, eu sou rico, cheio de bens, eu conheço toda a palavra, eu sei a revelação, hoje eu abro o Apocalipse, não é assustador, eu sei o que significa cada símbolo aqui. Não tenho necessidade de nada, eu tenho o Telegram que fala comigo, eu tenho discipulado, eu tenho todo momento a Simone, eu tenho os pastores. E não sabes
que és um desgraçado, miserável, esse desgraçado é sem a graça de Jesus, e miserável, pobre e cego e nu. Continua assim naquela coluna que nós acabamos de ler, diz assim: religião inflada pelo eu. Religião soberba, cheia de vaidade do seu eu. O amor do próprio eu exclui o amor de Cristo. Como nós amamos e idolatramos o nosso eu. A minha vontade, o meu querer, o meu pensamento, o meu jeito. E sabe o que nós temos feito com isso? Excluído. A palavra aqui não é afastado. Porque quando uma pessoa está afastada, ela pode estar um pouco distante de você. Não, você está excluindo. Você está tirando Jesus. Nós estamos tirando Jesus das nossas vidas. Todas as vezes que o amor ao eu está dominando. Os que vivem para o próprio eu são considerados sob a classificação da igreja de Laodiceia, cujos membros são mornos, nem frios e nem quentes. O ardor do primeiro amor degenerou-se no culto ao próprio eu. Enquanto nós deveríamos ter o primeiro amor para com Jesus, nós temos o primeiro amor para com o meu eu. O amor de Cristo no coração é expresso em ações. Se o amor por Cristo está embotado, o amor por aqueles por quem Cristo morreu se degenerará. Pode haver admirável aparência de zelo e cerimônias, mas essa é a substância da religião inflada, quer dizer, uma religião soberba pelo próprio eu. Cristo os representa como nauseantes ao seu paladar. Irmãos, olha para a tua vida, neste momento, para as tuas atitudes. Nós estamos dando náusea a Jesus. E sabe por quê? Sabe por que chegamos nessa apatia? Por causa da iniquidade das nossas vidas. Sabe o que é a justiça própria? Sabe o que é o meu eu? Amar o meu eu? É quando eu olho para o meu pecado, sei que é pecado, porque não tem nenhuma pessoa ignorante, mas de conta ele não é tão agressivo assim, Jesus. Eu acho que é um pouco de exagero da igreja no de Cristo. Eu acho que é um pouco de exagero dos irmãos que vêm falar comigo a respeito do meu pecado. E isso, sabe o que está dando a Cristo? Náusea ao seu paladar. Em outras palavras, nós estamos dando nojo às nossas ações, às nossas vidas. Estamos dando nojo em Jesus, para Jesus, ao seu paladar. A exaltação própria é um elemento perigoso. O orgulho, a ambição mundana, a exaltação própria, a traição, a hipocrisia e engano, isso tudo o Senhor não aguenta mais dentro da igreja Amor de Cristo. E Ele disse: vou vomitar vocês. Não vou tolerar mais isso. Eu não sei se vocês têm essa consciência, porque sempre isso vem à minha mente, sempre. E eu tenho assistido uma minissérie aqui a respeito de Jeremias, e ele, com as profecias, mas um dia cumpriu. E o pessoal, e todo o povo foi levado, a Jerusalém foi destruída, e o povo foi levado, a Babilônia cativo. Mas o povo não acreditava.
Se Jesus está dizendo aqui que ele vai nos vomitar aqueles que continuarem apáticos, ele vai colocar outros. Porque ele não aguenta mais isso. Irmãos, não era o momento mais de nós não podermos sair para evangelizar por tantas pessoas perecendo. Mas nós não podemos ajudar os outros porque ainda temos pecados de 10 anos, de 11 anos, de 8 anos. Não tem nada pecado novo nas nossas vidas. Sempre as mesmas coisas, sempre o mesmo jeito. Mas ele falou para nós nesta manhã, eu vou dar um conselho para vocês. Porque está me dando náusea. Eu não vomitei ainda. Então eu vou dar um conselho para vocês. E ele diz, e eu aconselho que te compra de mim o ouro refinado no fogo. Para que tu sejas rico. Aí sim, quando você vir comprar o ouro, a fé, a justificação da fé, o meu amor, então sim vocês se tornarão ricos. E vestes brancas, porque as nossas vestes estão todas sujas. Para que te vistas e que a vergonha da tua nudez não apareça. E que unjas teus olhos com colírio para que possa ver. Sabe, essas vestes de imundícia que nós estamos. Se você ler aí a coluna, tem uma página que está cheia de comentários. Está escrito assim, virtudes que nos faltam. 1496, a página. O ouro que Jesus quer que compremos dele é o ouro refinado pelo fogo. É o ouro da fé e do amor, que não possui nenhuma substância contaminante misturada a ele. As roupas brancas são a justiça de Cristo, não a nossa própria justiça. O vestido nupcial que somente Cristo pode dar. O colírio é o verdadeiro discernimento espiritual que nos falta tanto, quanto nos falta esse discernimento nas nossas vidas. Pois as coisas espirituais devem ser discernidas espiritualmente. Continua aí no versículo 19. A todos que eu amo, ele está dizendo, eu amo vocês. Eu repreendo e castigo. Ser zeloso. Tenha cuidado, tenha amor naquilo que eu estou fazendo na tua vida. Nas oportunidades que eu estou te dando para você ser transformado no teu caráter. Presta atenção. Essa semana estávamos conversando é uma igreja tão pequena, onde todos nós nos conhecemos uns aos outros. Em outras igrejas maiores, irmãos, os líderes não querem nem saber dos membros. Eles querem ver a casa cheia, porque isso enche os bolsos deles. É isso que eles estão preocupados, com os dízimos e com as ofertas que a igreja tem. Não tem um cuidado especial. Conversando com uma irmã essa semana, ela está com um filho, a pessoa, né? Estava me contando que estava um filho, um menino de 7 anos com câncer. E nós duas comentamos, será que ela tem? E a pessoa falou, nossa, e ela estava toda debilitada, falou coisas assim que ela não ia falar comigo, que eu não sou amiga dela. Eu conheço ela. E nós duas ali comentamos, será que ela tem um cuidado dos pastores dela, de estar cuidando, de estar auxiliando ela, de estar auxiliando o marido nessa situação, de perto mesmo, assim, lado a lado? Mas nós temos esse privilégio. E eu vou dizer algo, que esse privilégio está acabando nas nossas vidas. Eu estava meditando ontem, porque nós recebemos um recado no ministério de pregadores. Que não vai demorar muito o aconselhamento, é 5 minutos.
Porque isso já, ainda mais se for pecado que já é conhecido. E aí eu me lembrei, muitas vezes, o Senhor pede para a pastora não mais conversar conosco. E falta, podemos te dizer, 5 minutos em tempos para isso acontecer nas nossas vidas. E quando Deus diz, não aconselha mais, chega, geralmente, todas essas pessoas que receberam essa sentença, nenhuma delas mais se encontram dentro da Igreja Amor de Cristo. Porque o Senhor vomitou. Portanto, arrependa-te. Fazem 10 anos que somos ensinados o que é o arrependimento e nós não nos arrependemos verdadeiramente. Para termos essas vestes brancas, nós precisamos deixar, expulsar o pecado das nossas vidas. Irmãos, e o arrependimento, ele não vem no momento ali que você faz uma oração. Precisa haver um choro verdadeiro de dor mesmo. Um choro que dói na alma. E muitas vezes, para você ter esse choro, são várias e várias circunstâncias, até que verdadeiramente você chega no ápice do arrependimento de receber a chuva temporã nas nossas vidas. A chuva está sendo derramada. Mas sabe o que nós fazemos? Pegamos o guarda-chuva e ficamos saindo da chuva. Que neste momento precisamos tanto para as nossas vidas. Eu queria que você voltasse um pouquinho a página da tua Bíblia, na página 1495. Está assim, o número está 1120. Nós vamos ver aí essa coluna. Cristo vê o que o homem não vê. Ele vê os pecados que, se não houver arrependimento, o pastor na sua oração disse, Senhor, quanta paciência o Senhor tem conosco. Mas eu queria que você lesse o que está escrito aí. Esgotarão a paciência de um Deus longânimo. Se não haver o verdadeiro arrependimento das nossas vidas, dos nossos pecados conhecidos, isso está para acontecer, irmãos. Esse esgotamento, a gente tem ouvido muito falar, né, dessa palavra ultimamente, que está esgotada espiritualmente. Eu estou esgotada, eu estou cansada. E eu creio que é a representação de Deus para as nossas vidas. Cristo não pode defender os casos daqueles que estão satisfeitos com a sua própria autossuficiência. Ele não pode intervir em favor de pessoas que não sentem a necessidade de seu auxílio, porque pensam que sabem e possuem tudo. Muitas vezes, nós queremos o auxílio dos homens. E o Senhor me disse essa semana, isso me dá náusea. Todas as vezes que nós nos preocupamos em agradar ao homem, isso embrulha o estômago de Jesus, isso dá nojo. Todas as vezes que queremos ser dependentes, ter uma dependência a homens, porque a palavra de Deus seja dependente de mim, Jesus fala, dependente de mim. Pudesse nós vermos o quanto Jesus está triste conosco devido às nossas atitudes. E nós vamos, para terminar, no versículo 20, do capítulo 3 de Apocalipse. E Jesus disse, eis que eu estou à porta. Eu estou batendo esta manhã. Eu não vomitei. Vocês estão me dando náusea, sim. Eu estou com nojo. Mas eu ainda não vomitei. Eu ainda amo vocês. Eu ainda estou batendo a porta. E se alguém ouvir a minha voz e abrir, não adianta só a gente ouvir a voz. Não só adianta a gente estar aqui ouvindo. Não, realmente eu preciso me arrepender desse pecado. A gente precisa abrir para que ele entre.
virei a ele e cearei com ele e ele comigo. E ao que vencer, depois de você abrir a porta, ainda vai haver uma perseverança para você não mais cair no teu pecado. E aí ele diz, e ao que vencer, você pode vencer, porque ele vai dizer assim, permitirei que assente comigo em meu trono, assim como eu também venci. Jesus era como eu e como você, mas em tudo ele venceu. E ele diz, hoje vocês têm a mim, vocês podem vencer todo tipo de pecado, o pior que seja, vocês podem vencer. Como assim, como eu também venci, e estou assentado com o meu Pai em seu trono. E que a igreja, neste momento, verdadeiramente, ao cantar este louvor, fala, Senhor, eu preciso de uma renovação. Eu preciso verdadeiramente, e eu não posso mais ser quem eu sou. Fala assim para Jesus, fala, Jesus, se talvez eu entendi, compreendi isso talvez tão superficial, me faça eu entender isso. Me faça eu ver isso. Talvez o Senhor vai te mostrar, talvez você vai passar mal, talvez teu filho, eu não sei o que o Senhor vai te mostrar, mas Ele vai mostrar para você. Fala, Senhor Jesus, eu preciso, eu não posso mais ser igual. Nós não podemos mais, irmãos, continuarmos nessa apatia que nós nos encontramos. Amém?